o argumento que derrubou um paradigma. Uma análise de O Cálculo Econômico sob o Socialismo de Mises. Esse é o Resenha Libertária, seu canal de temas e opiniões dentro da lógica libertária. Se gostar de nosso vídeo, considere curtir e compartilhar com amigos e amantes do tema libertário prestigiando nosso canal. Se eu quiser, inscreva-se. Bem-vindo todos. Em 1920, em uma Europa devastada pela guerra e seduzida pela promessa de uma nova ordem, um economista austríaco solitário lançou um desafio. Um desafio que não era moral, nem político, mas puramente econômico. Ele fez uma pergunta simples, mas que se provaria devastadora: como uma economia socialista pode funcionar? Hoje vamos analisar a resposta de Ludwig von Mises a essa pergunta, explorando sua obra seminal, O Cálculo Econômico sob o Socialismo. Vamos descobrir por que esse ensaio, escrito há mais de um século, não apenas iniciou um dos debates mais importantes da história da economia, mas permanece incrivelmente relevante para entendermos o mundo hoje. Para entendermos a importância do argumento de Mises, precisamos nos transportar para 1920. A Primeira Guerra Mundial havia destruído impérios e economias. A Revolução Russa de 1917 parecia confirmar que o capitalismo estava com os dias contados, e que o socialismo, com seu planejamento central, era o futuro. O socialismo não era uma ideia de porão. Era a vanguarda intelectual e política. Nesse cenário, criticar o socialismo não era apenas impopular. Era visto como remar contra a maré da história. E foi exatamente isso que Mises fez. Mises começa com uma questão aparentemente simples: a distribuição. Em uma comunidade socialista, os meios de produção, as fábricas, as fazendas, as máquinas, são de propriedade coletiva. Mas e os produtos que saem dessas fábricas? Quem fica com o quê? E quanto? No capitalismo, o sistema de preços, baseado na propriedade privada, resolve isso. Mas no socialismo, Mises aponta a primeira contradição. Se a distribuição é decidida por um comitê central, ela se torna arbitrária. Não há como saber a real contribuição de cada trabalhador, ou de cada máquina para o produto final. O elo entre produção e distribuição é rompido desde o início. E isso nos leva ao coração do argumento de Mises, a natureza do cálculo econômico. Pensem nisto. Como um planejador central decide se deve construir uma ponte ou um hospital? Como decide se deve usar mais aço e menos madeira, ou vice-versa? Em uma economia de mercado, os preços resolvem isso. Os preços não são apenas números, eles são pacotes de informação. Eles nos dizem a escassez relativa dos recursos, e o que os consumidores mais desejam. Sem preços, o planejador está cego. Mises diz que sem o cálculo monetário, não temos como navegar racionalmente na complexa estrutura da produção. Este é o clímax do argumento. No socialismo, como não há propriedade privada dos meios de produção, não pode haver um mercado para eles. Sem um mercado, não há formação de preços. E sem preços, não há cálculo econômico. O socialismo não é apenas difícil ou ineficiente. Para Mises, ele é impossível. Os planejadores, por mais inteligentes ou bem-intencionados que sejam, estão perdidos em um nevoeiro. Eles não têm como saber se estão criando valor ou destruindo-o. Mises descreve isso como um caos planejado. Mises vai além. Mesmo que, por um milagre, o problema do cálculo fosse resolvido, ainda haveria o problema humano, os incentivos. No capitalismo, o empreendedor arrisca seu próprio dinheiro. Se ele acertar, ele lucra. Se errar, ele perde. Essa é a pele em jogo. Mas e o gerente de uma fábrica socialista? Ele não é o dono. Suas decisões não afetam seu patrimônio. Qual é o seu incentivo para inovar, para ser eficiente, para assumir riscos? Mises argumenta que a estrutura socialista destrói a iniciativa e a responsabilidade, levando à estagnação e à burocracia. O argumento de Mises foi tão poderoso que forçou os socialistas a tentar respondê-lo. Surgiram ideias como o socialismo de mercado, onde o Estado seria dono das empresas, mas elas competiriam em um mercado simulado. Mises analisou essas propostas e as descartou. Ele mostrou que elas não resolvem o problema fundamental. Um mercado simulado não é um mercado real. Os preços não surgem de um processo de descoberta empresarial, mas são impostos por um comitê. É como tentar aprender a nadar sem entrar na água. O problema do conhecimento disperso e da ausência de um genuíno processo de mercado permanece. O debate continuou por décadas. Mas no final do século XX, a história deu seu veredito.
O colapso da União Soviética e das economias planejadas do leste europeu não foi causado por uma invasão militar, mas por uma implosão econômica. A escassez crônica, a ineficiência e a incapacidade de se equiparar ao Ocidente foram a confirmação prática do que Mises havia provado na teoria 70 anos antes. O economista Yuri Maltsev, que trabalhou no planejamento central soviético, relatou que oficialmente, a grande maioria dos bens de consumo básicos estava simplesmente em falta no sistema. O caos planejado era a realidade diária. Então, por que discutir um ensaio de 1920 hoje? Porque o argumento de Mises nos força a entender o papel milagroso, e muitas vezes invisível, do sistema de preços. Ele nos mostra que uma economia próspera não é algo que pode ser desenhado ou planejado por uma autoridade central, mas é uma ordem espontânea que emerge da livre interação de milhões de pessoas. A crítica de Mises ao socialismo é, na verdade, uma das mais profundas defesas da liberdade de mercado, da propriedade privada e do espírito empreendedor. Ele nos ensina a desconfiar de soluções grandiosas de planejamento central, e a valorizar os mecanismos que permitem a cooperação humana em larga escala. Será que liberdade é importante? Esse foi o Resenha Libertaria. Se gostou, curta e compartilhe, e considere inscrever-se. Obrigado.